Vamos tomar uma decisão nesta conferência. Parar de permitir que tudo ao nosso redor nos controle. Já é hora de deixar de ser dominado pelas circunstâncias. Como cristãos, temos Cristo vivendo em nós, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em Romanos 8,37 está escrito: em todas estas coisas, não depois que elas acabam, mas no meio delas, somos mais que vencedores, por meio de Cristo que nos ama. Isso não quer dizer que vamos gostar dos problemas, ou que nunca vamos nos machucar. Dificuldades vêm, e sentimentos também. Mas existe algo poderoso que precisamos entender: a nossa atitude. Muitas coisas podem ser tiradas de nós, mas a atitude é nossa responsabilidade. Se você não quiser ter uma atitude negativa, ninguém pode obrigá-lo a tê-la. Quando lemos sobre a vida de José, percebemos que, mesmo passando 13 anos preso por algo que não fez, ele manteve uma postura admirável. A Bíblia não esconde os detalhes, e ainda assim, vemos alguém que escolheu a atitude certa em meio à injustiça. Isso é impressionante. Eu mesma já passei grande parte da vida com uma atitude ruim. Qualquer pequeno problema se tornava enorme na minha mente. Era fácil cair na autocomiseração, alimentar ressentimentos e pensar: coitado de mim, ninguém sofre como eu. Mas chega um momento em que precisamos decidir: não vou desperdiçar mais nenhum dia da minha vida sendo infeliz. Eu creio de todo o coração que Deus deseja que sejamos felizes. Senti como se o Senhor tivesse falado ao meu coração recentemente: seja feliz hoje. Deus se alegra quando nos vê felizes. Se você é pai ou mãe, sabe como é bom ver seus filhos sorrindo. Ninguém gosta de ver seus filhos tristes, e Deus também não quer nos ver assim. Uma das melhores coisas que podemos fazer por Ele é servi-lo com alegria. É isso que o Salmo 100 nos ensina: sirvam ao Senhor com alegria. Se você ainda não descobriu seu propósito, comece por aí. Decida servir a Deus com alegria, e Ele conduzirá os próximos passos. Muitas vezes repetimos: é tão difícil, Deus, a vida é tão difícil. Mas a verdade é que Deus nos dá respostas simples que produzem resultados extraordinários. Por exemplo, pensamos que perdoar quem nos feriu é algo extremamente difícil. Mas sabe o que é realmente difícil? Viver amargurado a vida inteira. Isso sim é pesado. E além disso, não é nada sábio carregar ressentimento por causa da atitude errada de outra pessoa. E continuamos irritados e feridos um mês depois. Muitas vezes a pessoa que nos machucou nem percebeu. E se percebeu, talvez nem se importe. Enquanto isso, ela está vivendo a vida normalmente, se divertindo. E nós permanecemos presos à infelicidade. Então Deus nos dá uma orientação simples e libertadora: deixe isso ir, solte, livre-se desse peso. Às vezes eu preciso falar comigo mesma: Joy, provavelmente você também já machucou pessoas sem perceber. Quando escolhemos acreditar o melhor sobre alguém que nos feriu, isso tem um poder enorme, porque a primeira pessoa beneficiada somos nós mesmos. E aqui está algo importante: se alguém realmente agiu de propósito e ainda não chegou ao arrependimento, mas você faz a sua parte diante de Deus, pode ter certeza de que Ele cuidará disso. Deus trata com cada pessoa no tempo certo e recompensa quem age corretamente. Então, no fim das contas, é simples: deixe passar. Alguns estão carregando dores de 20 anos atrás. Eu sei como é, porque fiz isso por muito tempo. Vivi com raiva dos meus pais, ressentida com quem não me ajudou, irritada com o mundo inteiro. Eu achava que viver com má atitude era normal. Por isso sou tão grata por ter me casado com um homem que tinha uma boa atitude. Eu nunca tinha convivido com alguém assim. Aquilo mudou minha perspectiva. Talvez você tenha crescido em um ambiente negativo e nunca ouviu que é possível escolher sua atitude. Mas é possível. Você pode decidir não descontar seu mau humor nas pessoas ao seu redor. Você não precisa viver dominado por isso. Se estiver tendo um dia difícil, aqui vai a primeira atitude prática: tenha uma conversa sincera com Deus. Perceba que eu disse conversa e não apenas oração, porque às vezes espiritualizamos tanto essa palavra que ela perde o sentido. Orar é conversar, sim, mas conversar envolve falar e ouvir. Se alguém feriu você, pare por um momento e diga: Senhor, o Senhor sabe que isso me machucou.
peço que me console. Ajude-me a não estragar o meu dia por causa de um acontecimento. Eu te amo e quero agir da maneira que te agrada. Quando você faz isso, entrega o peso a alguém que realmente pode ajudá-lo. Mas lembre-se, conversar significa também ouvir. Durante muitos anos eu fui à igreja sem saber que podia ouvir a voz de Deus. Há cristãos que, só de ouvir alguém dizer "Deus falou comigo", já pensam que é exagero. No entanto, como alguém pode ler a Bíblia e acreditar que Deus não fala com seu povo? Ele falou com Abraão, falou com Moisés, falou com José, falou com Isaac e com tantos outros ao longo da história. E todos esses exemplos estão na antiga aliança. Agora, na nova aliança, quando nascemos de novo, Ele não apenas fala conosco, Ele habita dentro de nós. Ele disse: "Eu não estarei apenas com você, eu estarei em você." Pense nisso. Isso muda tudo. Quando eu falo sobre ter uma conversa com Deus, não estou dizendo que você vai sair por aí ouvindo vozes o dia inteiro. Não é disso que se trata. Quero apenas compartilhar algumas maneiras pelas quais podemos perceber que Deus fala conosco. Muitas pessoas acham que não ouvem a Deus, quando na verdade ouvem sim. O problema é que elas estão esperando algo espetacular, algo que talvez nem exista da forma como imaginam. Mas antes de tudo, precisamos entender pelas Escrituras que Deus deseja se comunicar conosco. No Salmo 5:3 está escrito: "De manhã ouves a minha voz, ó Senhor, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando." Gosto muito da palavra apresento ou preparo. Isso me faz pensar que oração não é simplesmente despejar um monte de palavras, mas preparar algo intencional diante de Deus. Às vezes falamos tanto apenas para cumprir um tempo de oração e nos sentirmos espirituais. Se formos honestos, muitas vezes tentamos impressionar Deus com nossa eloquência. Durante anos senti que o Senhor me ensinava algo simples: "Joy, quando você orar, peça o que precisa com o mínimo de palavras possível." E isso é mais difícil do que parece, porque achamos que precisamos repetir, aumentar o tom, dizer a mesma coisa várias vezes. Mas e se fosse assim? "Senhor, pequei, perdoa-me, obrigada." Simples, direto, sincero. Às vezes fazemos como aquela pessoa que diz: "Posso te fazer uma pergunta?" E depois fala por 7 minutos antes de chegar à pergunta. Imagino Deus dizendo: "Então, qual é o pedido?" Preparar uma oração não significa escrever um roteiro antes de orar, mas significa entender que estamos falando com o Deus Todo-Poderoso, para quem nada é impossível. Isso merece atenção e clareza. Em Filipenses 4:6 lemos: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica." Na versão ampliada, fala sobre pedidos definidos. Isso é poderoso. Seja específico. Saiba o que você quer pedir e expresse isso claramente. Muitas vezes pensamos que quanto mais palavras usamos, mais espirituais parecemos. Mas não acredito que oração precise ser longa para ser eficaz. Prefiro conversar com Deus várias vezes ao longo do dia, de forma sincera, do que me trancar em um quarto tentando completar 1 hora apenas para dizer que orei. Se você me perguntar quanto tempo eu oro por dia, eu realmente não saberia responder. Porque não se trata de cronômetro. Não quero orar de manhã, fazer uma oração rápida antes de dormir e tentar enfrentar o resto do dia sozinha. Sempre que algo me fere, me pressiona ou pesa no meu coração, eu converso com Deus imediatamente. Não quero esperar um horário específico para buscar ajuda. Quero falar com Deus sobre tudo e também parar para observar, esperando que Ele responda ao longo do meu dia. Porque oração não é um evento isolado, é um relacionamento contínuo. Não há nada de errado com disciplina. Na verdade, eu acho algo lindo. Sou uma pessoa bastante disciplinada. Quando acordo pela manhã, as primeiras horas do meu dia pertencem a Deus. E, para ser sincera, é melhor que seja assim. Você provavelmente não gostaria muito de mim antes de eu passar um tempo com Ele. Confia em mim, é melhor Deus falar comigo primeiro. E muitos de vocês são assim também, só ainda não perceberam. Tenho disciplina nesse tempo com Deus, mas não sigo um cronograma rígido como se estivesse cumprindo uma meta espiritual. Nesse período faço várias coisas. Escrevo no meu diário, converso com Deus, leio a Bíblia, escrevo mais um pouco, fico em silêncio por alguns minutos.
Depois disso, caminho todas as manhãs ao ar livre quando o tempo permite, ou na esteira se necessário. Durante a caminhada, continuo orando, refletindo nas Escrituras, declarando versículos em voz alta. Existe disciplina na minha rotina, sim, mas não estabeleço um tempo fixo para cada atividade, como se estivesse preenchendo uma cota diante de Deus. O que realmente quero e o que desejo ensinar às pessoas que Deus me permite orientar é como construir uma vida com Ele. Simplesmente viver com Deus todos os dias. É triste quando dedicamos 45 minutos ou 1 hora no culto de domingo. E no restante da semana, quase não pensamos em Deus. Muitos de nós vivemos assim por anos. Mas será que foi para isso que Jesus morreu? Martinho Lutero disse: ser cristão sem oração é tão impossível quanto estar vivo sem respirar. E isso faz todo sentido. Se você pretende construir uma casa grande, precisa de um alicerce sólido. Quem entende um pouco de construção sabe que um edifício não permanece de pé se for levantado sobre uma base fraca ou rachada. Da mesma forma, se você quer uma vida forte e significativa, precisa de um fundamento firme. E esse fundamento é o seu relacionamento com Deus. E não existe relacionamento saudável sem conversa. Eu não teria um relacionamento verdadeiro com David se nunca conversássemos, ou se apenas eu falasse o tempo todo. Às vezes me pergunto se estamos falando com Deus ou apenas falando para Deus. Relacionamentos se aprofundam através de conversas significativas. Quando você compartilha seu coração com alguém, quando confia, quando permite que a outra pessoa participe da sua vida, o vínculo cresce. O mesmo acontece com Deus. Ele deseja mais do que palavras repetidas. Ele quer um relacionamento real, onde haja troca, intimidade e sinceridade. Em Marcos 1:35, lemos que, ainda de madrugada, quando o céu estava escuro, Jesus se levantou, foi para um lugar isolado e ali orou. Ao longo de toda a Bíblia vemos esse padrão. Antes de qualquer coisa, Jesus separava tempo para estar com o Pai. Agora, antes que alguém diga: "Ah, mas eu não funciono bem de manhã", deixe-me falar algo simples. Qualquer pessoa pode pelo menos dizer: "Bom dia, Jesus, eu te amo". Mesmo que você acorde sonolento ou de mau humor, ainda pode começar o dia com uma frase sincera: "Senhor, eu preciso de ti". Conversamos melhor daqui a pouco, quando eu despertar de vez. O que precisamos parar de fazer é fingir diante de Deus, aproximando-nos dele apenas por religiosidade. Seja verdadeiro. Deus não precisa de encenação, ele quer autenticidade. Em Jeremias 33:3 está escrito: "Clama a mim e eu te responderei". Isso soa claramente como uma via de mão dupla. Nós clamamos, ele responde. E mais do que isso, ele promete revelar coisas grandes e ocultas que ainda não conhecemos. E o Salmo 85:8 diz algo poderoso: "Ouvirei com expectativa o que o Senhor Deus dirá, porque ele falará ao seu povo". Percebe? Ele falará. Então talvez esteja na hora de parar de declarar: "Eu não ouço Deus". Em vez disso, alinhe suas palavras com a verdade bíblica. Eu falo com Deus e Ele fala comigo. Eu ouvirei com expectativa o que o Senhor tem a dizer. Mas como ouvimos a voz de Deus? Em primeiro lugar, por meio da sua palavra. Essa é, sem dúvida, a principal maneira. E não apenas lendo a Bíblia superficialmente, mas estudando-a, meditando nela. Quanto mais você conhece as Escrituras, mais o Espírito Santo pode trazer versículos à sua lembrança no momento certo. Em João, aprendemos que o Espírito Santo nos recorda aquilo que já recebemos. Muitas vezes, enquanto converso com Deus sobre alguma situação, um versículo surge na minha mente. Algo que já li ou memorizei. Isso também é Deus falando. Precisamos tomar cuidado para não transformar o extraordinário em algo comum. Lembro-me de certa vez dizer a Deus: "Senhor, por que o Senhor não faz mais as coisas que fazia quando eu comecei a caminhar contigo?" E senti no coração a resposta: "Eu continuo fazendo as mesmas coisas. Você é que se acostumou." Isso me fez refletir. Quantas vezes Deus está agindo ao nosso redor, realizando coisas incríveis e nós já não percebemos mais?
A familiaridade pode nos roubar a admiração. E quando perdemos a capacidade de reconhecer o agir de Deus, deixamos de valorizar o que Ele está fazendo diariamente em nossa vida. Queremos sempre ser surpreendidos por Deus. E o título dessa mensagem é: O que tem passado pela sua mente? Se fizéssemos um inventário honesto dos nossos pensamentos, rapidamente perceberíamos como eles estão ligados ao que está acontecendo na nossa vida. O que ocupa a nossa mente influencia diretamente a forma como vivemos. Eu frequentei a igreja por muitos anos sem nunca ouvir que meus pensamentos estavam conectados à minha realidade. Ninguém me ensinou que eu podia escolher no que pensar. Eu não sabia que não era obrigada a continuar alimentando pensamentos errados ou negativos. É triste quando passamos semanas e anos ouvindo mensagens, mas não aprendemos coisas práticas que podemos aplicar no dia a dia. Doutrina é importante, claro. Precisamos de fundamento bíblico, mas também precisamos saber como viver. E nunca teremos a vida que Deus deseja para nós se não aprendermos a lidar com os nossos pensamentos. Provérbios 4:23 diz: Guarde o seu coração com toda diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que guardar o coração, ou a mente, é responsabilidade nossa. Diga, é minha responsabilidade. Estamos falando dessa vida interior. Precisamos vigiar nossos pensamentos e nossas atitudes, porque pensamentos geram atitudes. E atitude determina a altitude, ou seja, até onde podemos chegar na vida. Quando a Bíblia diz, com toda diligência, significa fazer isso repetidamente, dia após dia. E preciso dizer algo importante. Enquanto estivermos vivos, não importa o quão espirituais sejamos, o inimigo tentará plantar pensamentos errados na nossa mente. Sempre haverá essa tentativa, mas nós temos a escolha de rejeitar esses pensamentos e substituí-los por aquilo que edifica, que abençoa e que glorifica a Deus. No começo, isso pode parecer impossível, especialmente porque muitos de nós deixamos a mente vagar por anos, criando hábitos negativos de pensamento. Quando finalmente entendemos que precisamos mudar, pode parecer que quase tudo o que pensamos está errado. Eu me senti assim no início. Mas aqui vai o encorajamento. Se você continuar aprendendo a palavra, continuar orando e for diligente, pouco a pouco, dia após dia, as coisas vão melhorar. Isso não significa que o inimigo deixará de atacar, mas significa que você estará mais preparado para manter a porta fechada para pensamentos destrutivos. Existe uma vida que Jesus conquistou para nós ao morrer na cruz. Quando nos tornamos cristãos, não é para manter a mesma bagunça de antes, apenas acrescentando o rótulo de cristão. Não é para ter uma miséria cristã ou uma confusão cristã. Sim, haverá lutas e tribulações. Mas amo o que o apóstolo Paulo declarou. Seu propósito determinado era conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Um poder capaz de nos levantar mesmo enquanto ainda estamos neste mundo cheio de desafios. Paulo entendia que viver aqui envolve decepções, perdas, conflitos e dificuldades. Mas também sabia que, por meio do poder da ressurreição de Cristo, podemos viver tão acima da bagunça, mesmo estando no meio dela. Não estou prometendo que você nunca terá problemas, mas posso afirmar algo. Você nunca mais precisará enfrentá-lo sozinho. Deus prometeu que, uma vez que você o recebe, Ele jamais o deixará ou abandonará. Ele estará com você nos montes e nos vales, no fogo e nas águas. Por isso, a maneira como pensamos é crucial. A forma como enxergamos os problemas faz toda a diferença. Precisamos acreditar no que a Bíblia declara. Aquilo que Satanás intenta para o mal, Deus pode transformar em bem. Quando você atravessa uma situação difícil, é natural que os pensamentos tentem pender para o negativismo, para o fatalismo, aquela ideia de que não há esperança e nada vai mudar. Mas, se você conhece a palavra de Deus, pode escolher responder diferente. Pode declarar: o que Satanás tentou usar para o meu mal, Deus transformará para o meu bem. Pode estar doendo agora, pode parecer injusto agora, pode até não fazer sentido neste momento. Mas lá na frente, de alguma forma, isso cooperará para o seu bem.
Quando você aprende a pensar assim, ganha força para enfrentar qualquer circunstância. A falta de esperança faz o coração afundar. Quando alguém perde a esperança, tudo nela parece cair. O semblante fica abatido, os ombros se curvam, a voz perde a firmeza, a atitude se torna pesada. É fácil reconhecer uma pessoa sem esperança, mas Jesus nos chama a olhar para cima. Tudo o que está ligado a Ele aponta para cima. Tudo o que vem do inimigo puxa para baixo. Precisamos nos lembrar da promessa. Se amarmos a Deus e permanecermos em oração, todas as coisas cooperam para o nosso bem. As situações podem não ser boas, mas Deus é bom. E porque Ele é bom, pode transformar uma bagunça em milagre, uma tragédia em triunfo. Não estou dizendo isso para emocionar ninguém. Falo porque vivi isso. E muitos que caminham com Deus há algum tempo também já experimentaram essa verdade. Para quem está começando agora, ou para quem ainda está indeciso, ou até para quem está enfrentando uma luta neste momento, aqui vai um alerta. Tenha cuidado com o que você pensa e com o que você diz durante as provações. A atitude que você mantém no deserto determina quanto tempo permanecerá nele. Vale repetir, a atitude no deserto influencia a duração do deserto. Quando você reclama, permanece. Quando você louva, se levanta. Há algo que também merece atenção: a mente vazia. Às vezes, quando perguntamos o que alguém tem pensado, a resposta é nada. Mas mente vazia não é algo neutro. Uma mente passiva pode ser tão perigosa quanto uma mente cheia de pensamentos errados. Se você não ocupa sua mente com o que é bom, verdadeiro e edificante, alguém mais tentará ocupá-la. Por isso é tão importante manter-se envolvido em coisas que edificam, servir, ajudar outras pessoas, participar da obra de Deus. Claro, descanso é necessário, mas excesso de ociosidade pode abrir espaço para pensamentos destrutivos. Precisamos estar ativos, ajudando uns aos outros e mantendo a mente direcionada ao que é saudável. Em 2 Coríntios 10, 4, 5 lemos que estamos em guerra. E essa guerra não é física. Nossas armas não são carnais, são espirituais. Não podem ser vistas, mas são poderosas diante de Deus para destruir fortalezas. E onde estão essas fortalezas? Na mente. A Bíblia fala sobre derrubar argumentos, teorias, questionamentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus.